Olá, bem-vindo ao canal Vida Espiritual. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu quero dizer de que eu, na verdade, não sou pastor, não fiz teologia, mas senti em meu coração compartilhar assuntos de alguns livros que eu li. Eu aprendi bastante coisas acerca da vida espiritual. Este é o meu propósito: passar, transmitir aquilo que eu aprendi sobre Deus ou sobre a vida espiritual em alguns livros, principalmente livros de pastor Dag Edward Mills e livros de alguns homens de Deus. Repito, não sou pastor, mas sinto em meu coração de que devo transmitir aquilo que eu sei para outras pessoas. Uma vez que não posso ter a possibilidade de ter livro para oferecer às pessoas que tratam desses assuntos que eu irei sempre abordar neste canal, mas posso transmitir em áudio aquilo que eu aprendi sobre Deus e sobre vida espiritual nestes livros que eu li sobre Deus e sobre vida espiritual durante todos esses tempos. Ok? Vamos entrar hoje, vamos falar de 3 coisas que você deve saber sobre a voz do Espírito Santo. As 3 coisas que você deve saber sobre a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é a mais importante que precisamos ouvir nas nossas vidas. Jesus disse: enviarei o Espírito Santo para guiar-vos em toda verdade. Então, o Espírito Santo é o único que comunica o pensamento de Deus para nós. No livro de 1 Coríntios, a Bíblia disse que todos aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador conhecem o pensamento de Cristo, por causa do Espírito de Cristo que habita neles. Então, as 3 coisas que nós devemos saber sobre a voz do Espírito Santo é o que nós vamos compartilhar hoje. Mas antes de tudo, vamos para a vinheta e depois da vinheta vamos seguir com os pontos. As 3 coisas que precisamos saber sobre a voz do Espírito Santo são estas. Primeiro, a voz do Espírito Santo transmite o plano atual de Deus para você. Através do Espírito Santo, Deus transmite o seu pensamento para o crente. O crente conhece os pensamentos de Cristo, como já bem disse, através do Espírito Santo que habita no crente. Então, Deus, através do Espírito Santo, irá falar de si mesmo para ti. Irá transmitir os pensamentos que ele tem para ti. Então, o que quer que você queira ouvir de Deus, Deus vai repetir diligentemente para você, para que você possa entender os planos de Deus, os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, para que você possa permanecer na vontade perfeita de Deus. A partir de hoje, você pode saber, não é necessário consultar adivinhadores, não é necessário consultar astrólogos, não é necessário ir aos balobeiros, não é necessário ir aos macumbeiros, aos feiticeiros e bruxos, mas você tem o Espírito Santo que habita em você para transmitir o pensamento de Deus para você.
O Espírito Santo lhe mostrará as coisas que irão acontecer, as coisas que virão, se você estiver em perfeita comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo irá transmitir o conhecimento do que virão a ti, se você estiver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Deus sempre irá dizer-te o que você deve esperar. E quando Deus não dizer nada, é porque não há nada a esperar de Deus, do que virão. Então, primeira coisa é que a voz do Espírito Santo irá transmitir o plano atual de Deus para você. Deus vai transmitir o seu plano atual para você, através de revelação das coisas que virão, através do conhecimento das coisas que estão acontecendo, através do entendimento do pensamento de Deus em seu coração. Segundo, o Espírito Santo pode decidir falar ao seu espírito, à sua alma ou o seu corpo. O Espírito Santo pode falar através destas três partes do seu ser, que é o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Quando o Espírito Santo fala à sua alma, que é a sua mente, você realmente terá certos pensamentos em sua mente que te levarão ao conhecimento dos planos de Deus, dos propósitos de Deus e do que Deus quer realmente transmitir a você através da sua mente. E quando Deus fala ao seu corpo, realmente é uma coisa natural. É como quando você ouve a voz do seu amigo, a voz do seu pai, a voz da sua mãe. O Espírito Santo pode decidir falar a você através de uma voz audível. Isto é quando ele está falando ao seu próprio corpo. E o Espírito Santo também pode decidir falar ao seu espírito, que é o que nós chamamos de testemunho interior. O Espírito Santo pode falar através do teu espírito, dando-lhe aquela segurança interna, aquele entendimento, aquela paz interior de que isto realmente é o que Deus quer, isto realmente é a vontade de Deus, ou dando-lhe a certeza de que você é salvo, ou a certeza de que você recebeu o perdão do seu pecado quando você ora. Esta sensação que nós sentimos interiormente é o que nós chamamos de testemunho interior. Deus pode falar ao seu espírito desta forma. Então, a segunda é que o Espírito Santo pode decidir falar ao seu espírito, à sua alma e ao seu corpo. A terceira coisa que você deve saber sobre o Espírito Santo é que a voz do Espírito Santo em seu espírito é chamada de testemunho interior. A terceira coisa é que a voz do Espírito Santo em seu espírito é chamada de testemunho interior. Como eu já disse, é aquela sensação que nós temos de que somos salvos no dia em que aceitamos Jesus Cristo. Temos a certeza interior de que somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Ou a certeza que temos de que quando confessamos um pecado e recebemos perdão de Deus, quando recebemos perdão de Deus, nós sentimos que realmente Deus nos perdoou do nosso pecado. Aquela certeza que temos de que somos perdoados dos nossos pecados é o que nós chamamos de testemunho interior. Aquela certeza interna de que eu realmente fui perdoado do meu pecado. Depois da confissão, eu fui perdoado. Os meus pecados foram revogados por Deus. Então, o testemunho interior é quando Deus está falando com o nosso próprio espírito. Um exemplo que vamos ver na Bíblia é o que nós podemos ver no livro de Atos 27, versículo 9 a versículo 11. A Bíblia diz assim: Pois depois de muito tempo, tendo se tornado a navegar a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum,
admoestavam-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião não dava ou dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo recebeu aquela comunicação espiritual da parte do Espírito Santo no seu coração. Meu irmão, acredita que quando nós dizemos coração, nós estamos referindo no centro do homem. E quando dizemos o centro do homem, nós estamos referindo o homem propriamente dito, que é o seu espírito. O homem propriamente dito é o espírito do homem. A carne é o que espelha o homem fisicamente, mas o próprio homem é o seu espírito. Então, a Bíblia diz que Paulo recebeu essa compreensão ou esse sentimento dentro do seu coração. Aqui, Deus estava comunicando com Paulo através do testemunho interior. Paulo tinha certeza de que a viagem que eles estavam fazendo vai ser trabalhoso dali para frente. Embora não havia nenhum sinal de tempestade, nenhum sinal de que o tempo teria perturbado dali para frente, mas Paulo tinha esta convicção dentro dele. Através do testemunho interior, Deus estava falando ao espírito de Paulo de que mais à frente haveria tempestade e com perigo das cargas e das próprias vidas das pessoas que estavam naquele navio. Então, através do testemunho interior, Paulo percebeu do que iria acontecer com eles naquela viagem. Então, Deus optou comunicar isto a Paulo através do seu espírito. Isso é quando Deus está falando ao espírito de Paulo. Paulo percebeu de que haveria tempestade naquela viagem. Então, embora, se você ver mais à frente, pode ver de que naquele momento o vento assoprava de forma tranquila e suave. Não havia nenhum sinal de que haveria alguma tempestade naquela viagem. Mas Paulo recebeu isso dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Ele entendeu do que viria a acontecer naquela viagem. E outra coisa é o que diz versículo 13, de que diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Então, isso é prova de que não havia nenhum sinal de que realmente eles haveriam de passar pela tempestade. Então, eles, pensando eles de ter alcançado o que desejavam, então levantaram a âncora e foram costeando a ilha de Creta. Então, isto mostra de que quando Deus está falando ao nosso espírito, nós teremos uma paz interior, uma certeza interior, uma impressão interior de que nos leva a ter certas conclusões, de que essas conclusões que realmente acontecem de verdade. Então, quando Deus está falando ao nosso espírito, não é uma voz passando no nosso pensamento, não é uma voz falando à nossa mente, não é uma voz audível falando ao nosso corpo, mas sim é uma certeza interior, que chamamos de testemunho interior. Deus falando ao nosso espírito, dando-nos aquela certeza interior de algo. Então, no versículo 21 a 25,
A Bíblia diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar estes danos e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Só para ver, Deus falou com Paulo nesta mesma viagem de duas formas diferentes. Deus falou primeiro através do testemunho interior e ultimamente para encorajar o apóstolo Paulo de que ele realmente chegará ao seu destino. Deus veio a comunicar-lhe através de um anjo. Esse anjo falou de forma audível a Paulo, falou ao corpo de Paulo, falou de forma natural ao Paulo. Sempre quando Deus fala com o nosso corpo, será de uma forma natural, como nós comunicamos com nossos amigos, nossos irmãos e nossos parentes. Então, Deus, mais uma vez, falou com Paulo, mas já de forma diferente, já não ao seu espírito, mas sim ao seu corpo. Então, Deus pode falar conosco, ou o Espírito Santo pode falar conosco dessas três formas. E o último que mencionamos é que o Espírito Santo pode falar ao nosso espírito, o que chamamos de testemunho interior. Então, vamos ficar por aqui. Você que está assistindo esse vídeo, curta o vídeo, compartilha com mais pessoas e nos ajudando a levar mais conteúdos dessa natureza a mais pessoas. Então, vamos ficar por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado.